Eu tive um problema a fazer o rosa, que eu estou a trabalhar textos, vão até aos meus 30 anos, mas eu já tenho 40 e eu já não sou essa pessoa. Na verdade, eu nunca pensei ser modelo, nem nunca foi uma coisa que eu quisesse fazer. E o trabalho do poeta é receber as ideias, que estão num plano das ideias, e trazê-las para aqui. Os objetos artísticos querem existir. Há um tema que ainda está a ser particularmente difícil para mim, mas que vou ter que ganhar coragem para ir lá. Vamos começar pelo início, que é como é que as palavras surgem na tua vida. Ou seja, tu começas a tua carreira por ser conhecida na moda e na televisão pela tua imagem, mas em paralelo já escrevias, é uma coisa que fazes desde pequenina, foi uma coisa que surgiu mais tarde. Como é que as palavras surgem na tua vida? Eu comecei a escrever na infância e eu não me lembro, a escrever criativamente, a fazer poemas. Não me lembro do momento em que isso começa a acontecer. Sei que é mal comecei a escrever e que eu acho que vem de uma necessidade de escapismo, de criar outras realidades, e a palavra tem essa capacidade tremenda de funcionar como um bloco de Lego, que consegues criar coisas muito mais incríveis do que com um Lego ou com blocos de construção. Eu acho que foi muito na infância e na adolescência uma estratégia de escape à minha realidade, invenção de outros mundos. As palavras, tantas que eu escrevia, como as palavras nos livros, que eram os mundos para que eu podia escapar, e também os amigos que eu sentia que não tinha, mas que estavam lá nas palavras, nos livros, nas histórias. Então eu tenho uma pergunta que não tinha aqui, mas na sequência da tua resposta, que é como é que as palavras que têm um papel tão preponderante na tua vida desde criança, depois acabam por, durante um tempo, não queria dizer ficar para segundo plano, mas ficarem escondidas ou dissimuladas atrás de uma Sónia Balacó que faz televisão e que faz passarelas e que, enfim, vive, não queria dizer vive da imagem, porque acho que tu nunca foste só a tua imagem, sempre foste também as entrevistas que deste, as apresentações de programas que fizeste e tudo mais, mas cujo cartão de visita acaba por ser tipo a tua figura e não as tuas letras. Sim. Porque é que uma coisa passou à frente da outra? Foi timing, oportunidade? Eu acho que foi a vida a fazer o que tinha que fazer. Na verdade, eu nunca pensei ser modelo, nem nunca foi uma coisa que eu quisesse fazer, ou que sequer achasse que fosse possível. Não me via a ter as características para isso. Mas quando aconteceu, foi um presente tremendo que abriu muitas portas, muito acesso, não é? E me deu a possibilidade de estar representada por uma agência, e isso levou-me a poder fazer uma audição e começar a trabalhar como atriz, que era uma coisa que eu queria muito, era um grande sonho. Mas as palavras continuaram lá sempre, a escrita continuou sempre presente a acontecer no backstage dessas coisas. A escrita e a leitura, backstage da Moda Lisboa, eu estava num canto a ler e a escrever poemas. E apesar de ser uma coisa que eu não fazia publicamente, todas as pessoas à minha volta, os amigos, a família, tinham perfeita noção de que esse era o meu passatempo, o meu hobby e um grande amor. Então, quando eu lancei um livro, se calhar para o público talvez tenha sido uma surpresa, uma coisa um pouco inesperada, mas para todas as pessoas à minha volta a reação foi até que enfim. Finalmente. Porque isso sempre foi quem eu era, mais do que uma profissão ou do que o meu trabalho, era quem eu era. Identidade, Sim. Então me diz uma coisa, como é que, ok, estás na moda, estás na televisão, estás como tu disseste, a atingir sonhos, como o sonho de ser atriz, sempre com as palavras no top of mind. Como é que tu crias o passo de, ok, agora vou lançar o meu livro de poesia? Como tu dizes, o grande público não sabia isso. Sempre foi o teu hobby e a tua paixão, era identidade. Mas como é que tu decides em 2015 lançar o Constelação? Não é agora, tem que ser. Eu já não consigo guardar isto para mim, tenho que... Sentiste essa falta? Senti também medo, porque é reclamar o direito a ter outra existência pública, e sabia que por eu ter uma vida pública e trabalho público, bastante público, que não ia ser uma coisa que passasse despercebida. Então sentia também a pressão de se eu falhar, o que é que se não for bom, não é? Eu não estou a fazer isto e é um livro e não interessa, as pessoas vão ver. Então houve aí um desafio e um medo tremendo, e na verdade quando eu estava no dilema de o fazer ou não, a minha mãe disse-me uma coisa incrível, que foi: vais fazer o quê? Deixar cá uma pilha de textos para outras pessoas um dia terem que fazer por ti? E
eu sou uma control freak, portanto... Pensaste, não vou deixar ninguém fazer isto. Quem vai fazer sou eu, não quero abdicar da hipótese de o fazer, mas sabendo, claro, o risco que corria, não é? De exposição, mas foi um bocadinho saltar para o abismo, mas ainda bem que o fiz, foi a decisão certa, e eu acho que o trabalho do artista o trabalho do poeta é receber as ideias, que estão num plano das ideias, e trazê-las para aqui. Os objetos artísticos querem existir, e o nosso trabalho como Hermes, mensageiro dos deuses, fazê-las existir. Então, se tu estás a escrever, a criar, a receber as coisas e não as estás a mandar para o mundo, não te estás a cumprir como mensageiro dos deuses, não estás a fazer aquilo que tens para fazer. Os objetos artísticos não são para ficar na gaveta. Mas o livro, as palavras, a poesia era muito identidade tua. Há pessoas que às vezes não dão esse passo porque preferem viver na ignorância de saber se são boas ou não, ou se continuam a definir ou não. E há pouco estavas a falar que também te deu muito medo, que era um risco muito grande. Foi diferente para ti esta estreia de te mostrares como poeta das outras estreias que fizeste? Ou seja, o peso para isto resultar e ter sucesso foi uma coisa muito mais magnânima para ti? Sim, porque na minha arte eu estou profundamente nua. Eu não estou a fazer coisas bonitas, nem me estou a esconder atrás de coisas bonitas, estou-me a expor na página, é sempre uma nudez de mim para comigo, e no objeto artístico também. Então há uma sensação de exposição muito maior do que no trabalho de ator, em que estamos a cumprir coisas que outras pessoas escreveram, estamos a ir atrás da direção do realizador, não é? A responsabilidade artística sobre o objeto em que eu colaboro como atriz não é minha. Eu sou uma colaboradora. Quando eu assino um objeto artístico, a responsabilidade é minha. Então, por um lado, sim, o peso dessa responsabilidade. Por outro lado, a felicidade de ter a liberdade de o poder fazer e de falar em nome próprio como artista também. Isso é muito bonito. E aproveito para te perguntar se os teus poemas são todos autobiográficos, uma vez que estavas a dizer que dispões. Ou não são todos? Ou se tens algum em particular que seja mais do que outro? O poema és tu? São todos. São todos autobiográficos. Sim, ou seja, o que não é sobre mim é sobre o que está a acontecer à minha volta. É uma um exercício profunda, sim, na página. Mesmo, eu tenho um poema no Rosa que diz, mais ou menos, vou fazer paráfrase, que diz que tudo o que eu digo é verdade, e que tudo o que eu digo é mentira, e que ninguém sabe também o que é a linha que separa. O que é verdade na minha vida fictícia, não é? Tu estás a ver um objeto artístico, e claro que eu acho que na poesia em particular há uma curiosidade de saber o que é que ali é honesto, o que é que ali é da tua vida, porque é diferente de fazer ficção. Se bem que eu acho que na ficção também te acabas sempre a expor. Há sempre uma ponta de verdade, sim. Estás sempre a expor a tua intimidade, sim. Não é? Mas com a máscara de personagens e de uma história. Na poesia, o eu tem muita força da nudez. Sim, eu acho que mesmo na ficção tu acabas por ter um bocadinho de ti, porque quando tu crias, estás sempre a criar, mesmo que seja de forma subliminar, estás sempre a criar com algo que vem da tua experiência ou que vem do teu âmago, por isso acaba... E não consegues esconder. Eu acho que na ficção achamos que estamos a esconder-nos atrás daquilo e que estamos a inventar uma história, e de repente aquilo está a falar de ti de maneiras que tu nem tinhas concebido. Houve algum poema que tenha sido particularmente difícil de escrever para ti? E porquê? Eu acho que há um tema que ainda está a ser particularmente difícil para mim, mas que vou ter que ganhar coragem para ir lá, que é o luto e as perdas que eu vivi nos últimos anos, a nível familiar, e que foi uma coisa que, por ser tão dura, quase que me afastou da escrita e da página, porque era tão duro de tratar e de enfrentar, que eu não queria ir escrever, não conseguia ir enfrentar o que estava a sentir. E que agora está a ficar melhor. Eu arranjei estratégias de escrita também para isso, devices para me enganar, para fazer de conta que não estava a ir a coisas tão pesadas, mas que sinto que vou ter que enfrentar se calhar com mais... com o objetivo de fazer um objeto sobre isso. Ainda não sei o quê, mas sim. Então, não tendo assim muita noção da cronologia dessas perdas e desse luto, queria perguntar-te se foi por isso que demoraste quase 10 anos a lançar o Rosa depois do Constelação, em 2015. Não foi por isso. Eu acho que a razão pela qual eu demorei tanto tempo entre um livro e outro teve a ver
com várias coisas. Uma foi com as consequências de ter feito um livro e a nível profissional, de como o livro correu muito bem e continua a correr, e é sempre uma surpresa para mim ver como alguns poemas do Constelação continuam a tocar pessoas e a chegar a sítios que eu nunca pensei. Mas por outro lado, a nível profissional, foi uma coisa que publicar um livro e assumir-me como poeta fez-me deixar de ter trabalho como atriz, levou a grandes mudanças na minha vida profissional e também eu ter que redescobrir maneiras de me reaproximar da representação e de reconstruir a minha carreira depois desse embate que ninguém espera, não é? Vais fazer arte e ninguém espera que isso tenha consequências negativas, mas teve. Então eu sinto que fiquei um pouco escaldada com isso. E depois, por outro lado, também o facto de a mim não me interessar fazer nada que eu já saiba fazer. Então eu não queria fazer um livro como Constelação, porque correu bem e porque as pessoas gostaram. Não é um motivo para fazer um objeto artístico. O que a mim me interessa na prática artística é a experimentação e o prazer de descobrir, ao fazer o objeto, como é que se faz. Então houve projetos até parecidos com a Constelação que não avançaram nesse período de 9 anos. E depois, quando surgiu a ideia para o Rosa, o facto de ser misterioso e de sentir que há qualquer coisa aqui a puxar-me que eu não sei como é que se faz, foi o que me fez avançar e sentir que ele tinha que existir. Qual é a diferença entre o Rosa e o Constelação, já que falas aí nessa evolução? Há bastantes. O Constelação é um livro que trata a busca do eu, e é um eu que se revela, no fundo, o alcançar desse objetivo revela-se na transformação do eu num eu poético. Sou eu a transformar-me em poeta através da existência daquele livro. E é um livro que fala muito da relação com o divino e da dimensão etérea na vida, a relação com o invisível. E o Rosa é um livro em que eu estou a assumir a falha e a minha humanidade, estou a publicar os textos, os textos são da mesma altura do Constelação, mas eu estou a publicar os textos que eu não tive coragem de publicar no Constelação. Então há muita visceralidade, humanidade, escatologia até. Fala de sexo, ou seja, estou-me a expor mesmo como humana, e isso vê-se. Os dois livros têm um pendor experimental de maneiras diferentes. O Constelação tem muito uma dimensão da poesia visual, experimentação a nível da mancha gráfica na página. O Rosa são textos maioritariamente em prosa poética, não tanto na forma do verso e de poema em verso. E eu tive um problema a fazer o Rosa, que eu estou a trabalhar textos que são que vão até aos meus 30 anos, mas eu já tenho 40 e eu já não sou essa pessoa. Então, como é que eu me relaciono com estes textos e com esta pessoa que eu já não sou? E eu senti que sempre que eu ia editar os textos para os tornar melhores, mais bonitos, mais visualmente o que fosse, eu senti que estava a ser desonesta, que não era verdade, porque aqueles textos não são meus, não são da pessoa que eu sou hoje, eu já não escrevo aquilo, já não penso assim. Então tinha aqui este dilema de sentir que era uma mentira estar a trabalhá-los para fazê-los bons ao meu olhar de hoje em dia. E não sabia como resolver. Eu editava os textos para os tirar. Eu trabalho muito fisicamente na página, vou para o chão montar o livro e trabalhava, riscava o que eu achava que não era, depois voltava a fazer assim, retângulos à volta, não, isto tem que ficar. E tive um sonho que me deu a resposta, que dizia: tu não te podes esquecer que quem está a fazer este livro são 2 pessoas. E eu percebi, claro, sou eu de agora e eu do passado, então essas 2 pessoas têm que existir. E foi assim que eu cheguei a esta ideia de deixar o rasurado, e tu tens no livro as 2 propostas. A proposta da pessoa de 20 ou 30 anos e a edição da pessoa de 40, que tem vergonha daquelas coisas que ali estão, que não as queria tanto assumir, mas que acha que aquela pessoa tem direito a existir. Então estão as 2 coisas expostas. Mas isso é está a minha humanidade exposta. Mas isso é muito bonito, e já lá vamos, porque eu tenho aqui outra pergunta que acho que é muito interessante para esse lado que estás a falar sobre o ser humano é mutável, ou seja, nós estamos constantemente a evoluir, e ainda bem. Sim. Não somos estanques ao longo do tempo, nem estagnamos ao longo do tempo, pelo menos quer-se que não o façamos. E é bonito que isso esteja espelhado no Rosa, porque o que se espelha no Rosa não é só a Sónia Balacó, somos todos nós. Porque nós todos fomos outra pessoa, já fomos outra pessoa ontem, fomos outra pessoa ano passado e fomos outra pessoa há 10 anos. Estamos constantemente
a fazer um tweak, não é? E, enfim, A crescer, não é? A crescer, sim. Eu até acho que tem um bocadinho a ver com o mundo que vivemos hoje em dia, que vivemos em echo chambers, não é? Em câmaras de eco, consoante as pessoas que temos à volta, se calhar temos uma determinada opinião, à medida que vamos expandindo horizontes, essa opinião vai-se moldando, consoante que conheces novas realidades. Mas pronto, estamos aqui, I digress. Não era isso, mas eu depois queria voltar a esta parte da mutabilidade, noutras perguntas. Tenho aqui mais para a frente, mas ainda queria continuar aqui na tua poesia e perguntar-te sobre um próximo. Eu sei que parece assim um bocadinho, quer dizer, o primeiro demoraste 10 anos, o outro me lançaste há 2, eu já te estou a perguntar sobre um próximo, mas eu acho que há novidades. Sim, quando eu comecei a trabalhar o Rosa, eu descobri, dentro dos textos do Rosa, eu descobri que havia 2 livros. Ou seja, o Rosa vem da ideia de fazer um livro de prosa. E depois o PKU transformou-se no calo da rosa da capa do livro. E eu, ao descobrir o Rosa, descobri nesses textos de prosa um outro texto, um outro livro, que durante o processo de fazer o Rosa eu até pensei se calhar devia lançar 2 livros ao mesmo tempo. Houve pessoas a dizer missão disparate, um livro vai comer o outro, não faças isso. Então eu deixei-o para sair este ano, que é uma coisa que acontecerá em breve, mas que revela, para mim, o Constelação, quando saiu, eu achava que ia ser só um livro. Quando descobri o Rosa e este próximo, percebi que é uma trilogia e que no fundo narra esta viagem entre os 18 e os 30, a relação com o divino, a relação com a minha própria humanidade e o que é que está no meio disso. E para mim o que eu acho que está no meio é o amor, o que nos liga ao divino e à nossa humanidade. O que faz as pazes entre esses 2 extremos é o amor. Então o teu próximo livro, o teu terceiro livro dessa saga, dessa trilogia, é o livro de conexão entre os 2? É o livro sobre o amor? Sim. Okay. Sim. Não podes ainda dizer mais nada, não tens título, não tens nada. Tem título, estou a pensar isso. Se quiseres partilhar, senão... Posso dizer, vai-se chamar Olhos Ponte, com um hífen, que também fala dessa ligação, e será escrita epistolar, são cartas. Ok. Depois, se não quiseres que esta parte saia, dizes... Não, acho que pode sair, não é segredo. Não é mas segredo. Eu acho que isso é super interessante, até porque se prende com uma pergunta que eu tinha aqui também para ti, que é, escreves poesia, escreves prosa, escreves cartas, escreves argumentos, escreves música também. Escrever para ti é o que interessa ou tens um formato favorito? E porquê? Poesia, pronto, eu percebo que vais responder isso, mas... Não. É que eu acho que antes disso... Eu acho que isso são consequências de uma coisa que acontece antes, que é a minha necessidade de ir para a página, perceber o que é que eu estou a sentir, perceber o que é que está a acontecer quando eu estou confusa, quando há uma coisa qualquer que aconteceu que não é claro ou que me está a deixar confortável. Eu vou sempre para a página para clarificar o que é que eu estou a pensar e a sentir e o que acabou de acontecer. Então, a intenção primeira nunca é fazer coisas bonitas, nunca é escrever uma coisa que vai existir como poema ou como prosa ou prosa poética ou um argumento. A ideia é mesmo agarrar a vida interior, narrar esta vida interior que está constantemente a fugir, tirar esta fotografia ao universo interior. E depois isso acontece como objeto artístico, como poema, como numa forma artística, mas eu acho que isso é uma coisa a seguir. A transformação disso numa coisa artística é um acontecimento posterior e que muitas vezes vem de um processo de edição. Na página eu não vou já... Porque se eu for fazer isso... Eu já estás a condicionar. Já estou com o olhar do leitor e foi uma coisa que eu tive que aprender depois do Constelação no meu processo de escrita, porque até o Constelação eu escrevia para mim, então eu era livre na página e de repente eu existo como poeta no mundo, as pessoas leem o que eu escrevo, então há já um olhar de um leitor. E se nós vamos para a página, para qualquer objeto artístico, a pensar o que é que alguém vai pensar sobre aquilo, eu acho que já estamos a falhar, porque já não estamos a cumprir o objeto. Então eu vou para a página ser absolutamente livre, pensar, isto é uma espécie de diário, não interessa o que é que vai ser, e depois o trabalho de recuperação desses textos será uma coisa no futuro. Não vou preocupada com fazer arte. A escrita é catarse, é escape, é terapia, e depois o formato é apenas um veículo, um suporte. A escrita, para mim, é uma maneira de estar na vida. É quem eu sou. Depois, o objeto artístico é uma consequência disso. Agora, por causa de... Ou seja, a escrita, ok, é a tua maneira de estar,
ainda assim, uma maneira de estar que acaba por ganhar preponderância com a poesia. E eu tinha aqui uma pergunta, que há um estigma generalizado sobre a poesia não vender. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Não só como insider, como poeta, mas também como leitora. Eu tenho a dizer que isso é mentira. Na minha experiência. E acho que, bom, várias coisas a dizer sobre isso. Um é a maneira como a poesia é ensinada, às vezes é um desserviço. Acho que perdemos muitos leitores no período escolar porque o ensino se foca muito na passagem do que é que o autor queria dizer, o que é que o poeta queria dizer, e eu acho que isso é importante, tal como o contexto cultural, a história de vida do poeta, a sua obra, mas antes disso tudo está uma coisa que acontece primeiro, que é como é que este poema, este texto, esta frase te toca, isto fala à tua vida ou não. E isso para mim é o fator primeiro, antes de tudo o resto. E acho que seria importante o ensino focar-se também nessa relação que é individual. Como é que tu, como leitor, te relacionas com isto? E a tua leitura sobre este texto não é menos errada por discordar do que é a percepção do cânon sobre esse texto, porque na minha experiência muito clara de que o poeta não inventa, recebe, eu escrevo coisas que acho que estão a dizer uma coisa e 10 anos depois eu olho para esses textos e digo, afinal isto está a dizer outra coisa. Então eu acredito que os textos têm esta coisa linda de se continuarem a revelar no tempo. E para os autores que têm sorte, continuarem-se a revelar muito depois da sua partida, da sua morte. Então, fechar o texto numa leitura que é do passado e não o deixar abrir-se a novos leitores que podem encontrar lá coisas que ainda ninguém viu, acho que é um desserviço para a poesia, para o texto e muito para os leitores de poesia. Então, claro que acho que o ensino precisava aqui de levar fazer um refresh. Sim. Depois, acho também que há esta ideia de que a poesia é uma coisa sagrada, não é? Que está num altar, mas eu acredito que toda a gente tem a capacidade de se maravilhar com o belo e com o mágico e que a poesia é a prática artística que estabelece essa relação de uma maneira mais forte. E o que eu pretendo com a minha poesia é poder fazer a ponte para essa coisa invisível com que eu me encontrei, que tentei agarrar e trazer para aqui, para a página. E eu acredito que toda a gente tem a capacidade de fazer essa viagem pelo poema. Então acredito que a poesia é um sítio para todos. Faço poesia propositadamente depurada e despida de barreiras para fazer essa ponte. Isso é uma coisa de missão para mim também. A poesia para todos, uma poesia que acontece nas ruas e não dentro de uns portões a que só uns têm acesso. Então se calhar só temos que destruir um bocadinho o clichê de que é uma coisa que pode ser um bocadinho aborrecida, porque acho que é isso que tu dizes. Às vezes na escola estás a estudar analiticamente um poema e parece que não estás a entrar exatamente naquilo que te faz sentir, só naquilo que supostamente o poeta queria dizer. E então fica perdes muito a experiência. No domínio do intelecto, não é? Eu acho que a arte, antes de ser do domínio do intelecto, é do domínio dos sentidos, do que é que aquilo te provoca. Se te toca de alguma maneira, se fala à tua vida, isso é o que nos liga aos objetos artísticos. E também acho que muitas vezes na escola dás poemas que são muito arcaicos, e o que eu tenho descoberto na minha vida adulta até é que há poesia que é muito, muito contemporânea e muito, muito moderna e completamente diferente da poesia que nós líamos de um Camões ou de um Pessoa, enfim, e que isso é bonito, essa sei lá, é como ler livros diferentes. E acho que se calhar isso não está muito explorado, por isso acho muito interessante isso que estavas a dizer. Então, na tua visão, a poesia não está morta ainda e continua viva e de boa saúde. Não, super boa saúde. Acho que está a haver até um movimento inesperado de aproximação ou reaproximação da poesia, que é fruto de acontecimentos online, como a página da Raquel Marinho, o Poema Ensina a Cair, que pôs imensa gente a ler e a conhecer poesia e a descobrir poesia, e que é incrível. Também movimentos no TikTok, ou seja, coisas que à partida até parece que nos afastavam do acontecimento literário. Social media versus poesia, parecia que não, e de certa maneira estão-nos a aproximar e estão-nos a dar a conhecer essa poesia nova que se calhar não chega ainda à escola, não é? Porque
Chegar à escola demora 50, 100 anos. Está tudo bem, importa que nós cheguemos lá de alguma forma, mesmo que seja fora da formação. Porquê é que corriges sempre as pessoas quando chamam poetisa? Eu sabia que vinha aí. Já vinhas preparada para esta pergunta? Não, mas intuí que ia acontecer. Porque, bom, eu odeio a palavra poetisa. Eu sinto que é uma palavra que existe para desirmanar e separar o que é irmão. Os poetas homens e as poetas mulheres. Parece-me uma palavra que é um diminutivo, poetisa. Então aqui estão os homens sérios que fazem poesia, os poetas, e ali estão as poetisas que fazem bordados e que também escrevem umas coisas. Não me reconheço nessa palavra. Acho que essa entrada no dicionário precisa de ser revista, principalmente porque se nós olharmos para palavras parecidas, como atleta, que serve atletas femininos e atletas masculinos, não percebo porque é que poeta serve só aos homens. Jornalista. Mas poeta e atleta são palavras mesmo muito com a mesma parecidas, terminação. Exato. E eu não conheço nenhuma poeta da minha geração, ou mais nova, que diga que é poetisa. Acho que é uma palavra que não nos serve e que nós recusamos. Então, se nós recusamos, acho que devia ser revista. Por falar em palavra mesmo, na palavra e o peso dessa palavra, e até por causa de há pouco estás a dizer que escreveste uma coisa há 10 anos e que agora olhaste e que não significava o mesmo para ti e que revês poemas teus e que eles falam para ti de maneira diferente, eu queria perguntar-te, as palavras têm peso e poder ou somos nós que lhes atribuímos esse peso, esse poder? Estavas agora a falar do poeta e poetisa, se calhar houve outras pessoas que nunca pensaram nisso. Podes demorar um bocadinho a pensar e... É muito linda essa ideia. Eu não sei se tenho uma resposta 100% certa. Eu gosto muito... Há uma teoria no sânscrito, que é a língua sagrada na Índia, hindu, que diz que a maneira como as palavras foram inventadas no sânscrito foi não porque os humanos inventaram palavras, mas porque houve mestres, poetas, profetas que se conseguiram silenciar ao ponto de escutar a vibração de tudo. E esta teoria defende que tudo vibra um som, tudo tem um som e vibra esse som. E o que esses mestres fizeram foi escutar esse som e nomearam as coisas com o som que elas estavam a emitir, com o seu próprio nome. E eu gosto muito dessa ideia de que nós vibramos o nosso som e de que as coisas têm o nome que é para terem. Mesmo nos nomes pessoais, eu acho que os nomes que os nossos pais nos dão são os nomes que viriam para nós e que esses nomes têm uma força. Eu gosto de pensar que as palavras têm poder e que temos que as escolher bem. Mas tu achas que esse poder é inerente, é inato à palavra, ou achas que a nossa experiência humana pode incrementar mais poder ou menos poder? Posso dar um exemplo? Sei lá, a palavra amor, não é? Para muitas pessoas é muito difícil dizer eu amo-te porque tem uma carga muito, muito grande. Se calhar não tem problema a dizer assim, eu amo batatas fritas, mas dizer-te eu amo-te é uma coisa completamente diferente, ou seja, o contexto pode mudar um bocadinho o peso das palavras. Até te posso dar uma coisa, posso dar um nome mais... Posso dar um exemplo mais fútil, que é, por exemplo, a ideia de agora vamos a um sunset. Popularizou-se tanto a ideia do sunset, ir para o pé da praia, que o pôr do sol é uma coisa tão bonita, mas que de repente neste estrangeirismo não parece uma coisa banal. Então a minha pergunta... Comerciável. E comercial, claro. Exato, e comerciável. E a minha pergunta para ti era, ok, eu aceito e concordo que há um peso inerente às palavras, mas nós como humanos na nossa comunicação, ao escolhê-las e a maneira como as dizemos, incrementamos esse poder ou aniquilamos esse poder? Achas que sim? Há palavras que tu podes e deves escolher não dizer, e a língua está sempre, a língua é viva, está viva, e nós somos todos utilizadores e construtores da língua, e acho que é importante a linguagem serve e cria a nossa realidade. É através da palavra que nós criamos o mundo, construímos as histórias, construímos a nossa realidade. E acho que temos todos que ter consciência de que as palavras têm esse poder e de que há palavras que nós deixamos de usar precisamente porque não é essa a realidade que queremos perpetuar ou que continua a existir. Acho isso importantíssimo, é uma coisa que eu tenho bastante atenção. Não sei se cumpro sempre, mas tento.
Já disseste que escolhes as tuas palavras com cuidado, que era uma pergunta que eu tinha aqui, mas entretanto já respondeste. Mas queria fazer aqui uma segunda parte da pergunta. Escolhendo as palavras com cuidado, tu usas-las para o bem, mas também para o mal. É que quem tem o dom da palavra tem o poder de usá-las para o bem, mas também para o mal. E às vezes não é intencional. O meu compromisso é definitivamente com o bem, com a luz, com o amor. E eu sei que estou ao serviço disso, escolho estar ao serviço disso. E isso estende-se não só à minha prática artística, mas à minha maneira de estar no mundo. E eu acho que ser poeta não é só escrever coisas bonitas na página, é, antes de tudo, uma maneira de estar no mundo, na vida, uma maneira de sentir, de ver, de pensar, de tratar os outros. Que vida é que tu estás a criar? Que mundo é que tu estás a inventar com a tua existência? E eu tenho muita consciência disso. E escolho não só o que eu escrevo, nem só o que eu digo, mas o que eu faço, com essa consciência profunda de que a existência cria a realidade. E então, nesse aspecto, tinha aqui já a minha pergunta seguinte, que isto não é nada ao acaso. Nós vivemos numa era de tumultos. Achas que faltam palavras para o entendimento entre seres humanos? O declínio da humanidade pode ter a ver com o declínio da boa comunicação? Sim, mas eu acho que o que falta não é as palavras para fazermos isso. O que falta é um estimular do espírito crítico que vem sendo desincentivado, volta ao ensino, de uma maneira bastante grave. E a partir do momento em que nós não conseguimos ter opinião sobre coisas, pensar sobre objetos artísticos, literatura, ou o que for, não aprendemos a expor as nossas opiniões sobre isso, estamos mais vulneráveis face a manipulações, e isso é um problema tremendo nos dias de hoje, não haver não só não haver um incentivo do espírito crítico, mas haver o que me parece ser um desincentivo do espírito crítico no ensino. E acho que o momento presente e os tumultos e as polarizações são uma consequência dessa incapacidade de pensar criticamente sobre as coisas, de expor também de forma alongada a tua opinião, o teu acordo ou o teu desacordo. Há uma incapacidade de expor ideias e eu acredito que a escolha múltipla na escola é um dos fatores que agrava isso. Uhum. Na nossa não é muito comum, nos Estados Unidos é que se há agora escolha. Agora não, é. Em português, inclusive. É. Não sabia. O ensino tem-se vindo a simplificar para melhorar o aproveitamento, sacrificando o espírito crítico e o desenvolvimento de capacidades. Então as palavras podem salvar o mundo, mas têm que ser usadas com espírito crítico e fomentando o debate, é isso? As palavras podem salvar o mundo, acredito profundamente nisso. Acho que é preciso ir para lá da palavra. A palavra não pode ser panfletária nem... propagandista. Sim, nem uma coisa de show-off. Acho que a palavra é, mais uma vez, uma consequência de uma maneira de estar no mundo. E quando às vezes vejo pessoas a fazerem posts que são muito panfletários de defesa de determinados ideais, mas depois na vida eu sei que são machistas ou misóginos ou que têm comportamentos agressivos para pessoas de outras nacionalidades. Então eu quero ver, antes de te ver a dizer palavras bonitas, eu quero te ver a agir dessa maneira na vida. Uma ética antes da estética. More than words. Vamos chamar o Nuno Tencourt para tocar. Estreaste-te com 15 anos na série Jornalistas. Achas que isso já era uma premonição de que as palavras estavam ligadas a ti de alguma forma? Então, sim. Sabes que o facto de eu ter feito Jornalistas e ter começado a trabalhar como atriz nos Jornalistas fez-me desenvolver um amor muito grande pelo jornalismo, e eu, quando fui para a faculdade, depois do 12º, fui para jornalismo. Na ESCS. Mas estive lá 6 meses e vim-me embora a perceber: não quero nada ser jornalista, quero escrever, mas quero escrever criativamente. Mas diverti-me imenso na faculdade de jornalismo com algumas coisas, tipo, a minha cadeira favorita era uma cadeira em que nós fazíamos correção de jornais, pegávamos em notícias e em, sei lá, artigos, e víamos onde é que havia erros ortográficos, vírgulas fora do sítio, e eu tive 20, estou só... És uma revisora. Não, sou uma control freak e adorava esse exercício de corrigir, encontrar o erro. Mas não tenho vontade de ser jornalista, porque ser jornalista é ser um meio, e é uma coisa que eu respeito profundamente,
e eu quero escrever criativamente. Qual foi o melhor elogio que já fizeram à tua escrita? Se tens algum. Não sei bom, há duas coisas muito lindas. Uma é o movimento completamente inesperado de pessoas a tatuarem um verso que eu escrevi e escreverem o poema Sou Eu. E para mim é muito lindo porque não é por ser um verso meu, é porque as pessoas estão a reclamar-se o direito de ter essa vida criativa, perceberem a maior obra de arte é a biografia, é a maneira como eu estou no mundo, e de viverem com essa certeza, reclamarem aquilo para si, que é uma coisa que eu também faço. Então emociona-me muito esse movimento espontâneo de tatuarem esse poema. Depois, o segundo é o meu poema sobre a liberdade, ter chegado a tantas pessoas e ter se tornado um símbolo do 25 de Abril? Para o 25 de Abril, que é o dia que mais me faz chorar no ano, que me emociona profundamente. Nós temos feito uma revolução quase sem sangue, sem violência, uma revolução feita pelo povo, e que me dá esperança para o mundo e para a vida. Nós temos feito isso. E de repente uma coisa que eu escrevi ter se tornado um símbolo para esse dia é uma coisa que eu nem acho que não vou conseguir suplantar, abarcar sequer na minha consciência ao longo da vida, porque é... Acho que estás a ficar até emocionada, na verdade. Mas fico feliz com isso, porque acho que é o maior elogio que podem fazer aos teus poemas é eles se tornarem maiores. Eu não consigo sequer, que ridículo estar aqui. Não, acho lindo. Não consigo sequer abarcar a grandeza disso, é uma coisa que vai para lá de mim, é muito... Então o maior elogio à tua escrita nem sequer é tipo um elogio, nem sequer é por palavras, é por gestos. É o poema deixar de ser teu e passar a ser do mundo. Seja para sinalizar um dia, seja para sinalizar uma personalidade, ou uma pessoa, ou uma vida. Sim, se calhar esse impacto na vida, não é? E que tu, com a tua humildade, nunca pensaste sequer, nunca pensaste nada desse tamanho, e de repente já me aconteceu no 25 de Abril estar nos jardins da presidência e foi no ano em que o Dino de Santiago cantou lá, e eu estava super emocionada e estava a chorar com ele estar ali a cantar, com o tamanho daquele momento, e uma rapariga veio ter comigo e veio-me falar do meu poema e acabarmos as duas a chorar. Assim, não são elogios, são momentos assim... Sim, é muito visceral, porque os poemas, lá está, voltando atrás e em tudo aquilo que falámos, os poemas são autobiográficos, os poemas são teus, é uma parte de ti, não é? Enfim, voltamos ao início da conversa, eu percebo que a dimensão que este género de momentos tem para ti é muito maior do que simplesmente alguém te fazer um elogio. Sim. Sei lá, é a identidade, é a tua forma, é alguém estar a aplaudir a tua forma de estar, por assim dizer, ou a tua identidade. Mas não queria falar em aplaudir, porque acho que não é uma palavra. Sim, e porque eu sinto que é mais um sentir que estamos de mãos dadas nesta existência, sentir que não estás sozinho na tua maneira de cruzar o mundo e a vida. É isso, estamos conectados juntos nesta vivência. E o poema não é meu, o poema veio de outro sítio, usou-me para vir para aqui e é nosso. Então estamos juntos aqui com esta vontade de ser livres, de construir uma vida em liberdade, de perpetuar a liberdade. E estamos em busca também constantemente da nossa liberdade. Então é muito... Não tenho... eu que tenho palavras para tudo, não tenho palavras para descrever essa emoção. Não sei se algum dia terei. Acho que fiquei toda borrada agora. Não está bom, está ótimo. Está ótimo. Olha, então vou mudar aqui um bocadinho de assunto. Vai. São mais duas perguntas. Vai. E a primeira são parecidas. A primeira é: que capítulo riscarias no livro sobre a tua vida? Ok, nenhum, porque eu gosto de pensar que toda a experiência, mesmo as péssimas, são aprendizagem, e que a revelação dessas aprendizagens, mesmo as mais duras, será útil
para outras pessoas, através da minha prática artística. Acho que há coisas que eu ainda não tenho coragem de enfrentar ou de narrar, mas eu não quero fugir delas, nem quero apagá-las. Quero aceitá-las, transformá-las e que isso possa ser objeto artístico e servir. Mas havia coisas que eu preferia não ter vivido, de facto. Assim, bastantes relacionadas com a minha vida amorosa. Tem sido uma aprendizagem. Mas pronto, é isso, tem sido uma aprendizagem, isso é bom. Que capítulos ainda queres acrescentar ao livro da tua vida, ligados à literatura ou não? Tantos, tanta coisa por fazer. Eu sinto que ainda está tudo por fazer. Sinto que não fiz assim tanta coisa e que há muita coisa ainda por descobrir, que a vida é este mistério em constante revelação. E eu estou sempre curiosa em relação ao que vem a seguir. Vivo com essa curiosidade em relação à vida e à prática artística e com vontade da aventura do que será o próximo capítulo. Até porque tu nunca és igual e por isso... Ninguém é. Esta era a minha última pergunta, mas eu ainda tenho mais uma. Se depois quisermos cortar aqui, cortamos aqui, mas se não também. Que é, no livro da tua vida, quando tu chegas ao final e olhares para trás e releres o livro da tua vida, tu gostas da personagem que foste? Espero que sim. Acho que eu estou a viver com a consciência de que o objetivo é chegar ao fim da vida, olhar para trás e dizer: eu fiz tudo o que eu queria, fui profundamente livre, vivi sem medo. Eu tento reger-me por essa bússola de o que é que tu vais pensar quando fores velhinha. Quando fores velhinha, pensar: cumpri-me. Fiz o que vim cá fazer, cumpri-me. Obrigada, Sónia. Obrigada a ti. Está nice? Há mais alguém a chorar aqui? Ou não? Choraste.